E aí, pessoal, tudo bem? Cara, passei a noite trabalhando hoje. Como? Eu deitei para dormir, fiz uma oração ali, comecei a pensar em trabalho, a cabeça no travesseiro. E aí eu pensei, pô, tem aquele negócio que faltou fazer, pô, será que eu consigo realizar aquele trabalho que aquele cara mencionou? Será que eu consigo fazer isso? Pô, será que vai dar certo aquilo? Pô, será que daqui para o fim do ano, em dezembro, eu já vou ter recebido aquele valor que estão me devendo? Hoje, então, assim, aí eu fui adormecendo e eu entrei num estágio ali de sono, onde nem dormia e nem pensava direito. Então eu fiquei trabalhando. Eu devo ter deitado umas 11 horas da noite. Eu fiquei trabalhando até umas 3 horas da manhã, tranquilamente, porque eu lembro que eu acordei, fui ao banheiro e eu olhei no relógio com aquela sensação assim de caramba, eu não dormi nada, já são 3 horas da manhã, pô, tô trabalhando. E aí eu deitei de novo e pô, foi pra eu conseguir dormir, cara, foi uma dificuldade. Então, assim, se você chegou no fim do ano cansado, não fisicamente, mentalmente mesmo, mas assim, cansado por dentro, sabe? Com aquela sensação de que trabalhou muito, resolveu muita coisa, mas mesmo assim sente um peso difícil de explicar, esse vídeo é pra você. Eu tava trabalhando aqui, eu fiquei refletindo sobre isso, né? Eu falei, pô, vou gravar um vídeo sobre isso, porque esse cansaço, ele não é fraqueza, ele não é falta de capacidade, e na maioria das vezes, ele não é nem excesso de trabalho. Esse cansaço, ele é mental, ele é emocional, e ele tem muito mais a ver com as decisões do que com o esforço que a gente toma, né? Eu acho que é mais uma coisa de decisão, de não ter muita clareza sobre decisão. O problema é que quase ninguém fala disso, né? O fim do ano, ele costuma ser vendido como um momento de fechamento, de balanço, de comemoração e tal, mas para o empresário, para pessoas que lideram empresas, pessoas, empreendimentos, que carregam responsabilidades, ele costuma vir acompanhado de uma outra coisa, né? Um peso silencioso. Eu acho que é o momento que você fica pensando, pô, o que vai ser ano que vem? Será que eu vou deixar para janeiro? Será que eu já começo fazendo logo agora em dezembro? Pô, mas também eu tenho que parar um pouco, porque eu trabalhei o ano todo. Pô, a minha esposa, ela, pô, preciso ficar com a minha esposa um pouco, preciso. Eu não tenho filhos ainda, né? Mas assim, se eu tivesse filho, eu ia pensar isso, pô, eu tenho que ficar com meu filho agora. Pô, tem também que descansar, que, pô, daqui a pouco, hoje é dia 18, daqui a 12 dias começa tudo de novo, 13 dias. Então assim, cara, não é brincadeira, eu entendo você. Eu tô trabalhando aqui, por isso que eu tô olhando pra tela aqui, galera. Mas vão trabalhando aí também, eu sei que eu sei que vocês estão trabalhando. Ouve aí o vídeo, muda para outra página e vai trabalhar, porque às vezes trabalhar é mais importante do que estudar em determinados momentos. E em determinados contextos, não me entenda errado, né? Mas assim, cara, é isso, é quando você revisita a decisão e não consegue ter clareza, é quando surge aquela pergunta em cona, pô, será que eu fiz as escolhas certas? Eu tô me sentindo muito assim esses dias, sabe? E esse tipo de pergunta, ele pode cansar mais do que trabalhar 12 horas por dia. É verdade, a verdade é essa. Existe um tipo de desgaste que ele não aparece no exame médico, né? Ele não aparece na planilha, é um desgaste que muitas vezes não aparece nem numa conversa de bar ali com um amigo, nem numa reunião com a tua empresa e tal. É um desgaste que assim, o tempo todo fica ali sem sair. E eu acho que cada acerto, quando a gente está assim, cada acerto que a gente tem nunca parece suficiente, sabe? Isso vai se acumulando ao longo do ano. Não pensa que é só pontual, não, vai se acumulando. Chega dezembro, você acumulou janeiro, fevereiro, março, e pouca gente percebe, né? E assim, a gente vai vivendo a vida sem esclarecer as coisas. A gente vai vivendo a vida sem pensar, sem ter um balanço se aquela decisão foi certa, se aquela decisão foi errada. E quando o líder, ele começa a torcer para dar certo, ao invés de decidir que algo está errado, é aí que mora o problema. Eu acho que decidir assim não só cansa, mas mata. Eu acho que isso é coisa de adolescente, torcer é coisa de adolescente. Estava vendo o exemplo da Kodak, aquela marca de câmera. Eles são um exemplo clássico disso. Ela inventou uma câmera digital que tinha tecnologia, tinha talento, tinha recurso, tinha um design bonito, mas eles decidiram proteger o modelo antigo de negócio.
E aí que entra um ponto importante, a decisão ela não foi técnica, ela foi emocional, eles tiveram medo de perder a identidade, medo de abandonar o que não funcionava, o medo de errar grande, sabe? E muitas empresas fazem exatamente a mesma coisa hoje, só que em menor escala, né? Assim, depende do seu nicho e tal, mas acontece muito isso. E assim, talvez você não esteja decidindo entre o analógico e o digital como a Kodak, né? Mas você talvez esteja decidindo entre mudar ou manter, entre insistir ou desistir, entre acelerar ou pausar. E quando essas decisões são tomadas sem clareza, o corpo sente. Às vezes, por exemplo, você tem um empreendimento, eu quero investir em marketing, eu sei que isso investir em marketing vai dar certo. Ah, mas não vou investir em marketing não, porque eu ainda tenho que organizar o uniforme dos meus funcionários. Imagina se os meus funcionários aparecerem sem uniforme, puta merda, vai dar super errado. Ah, imagina se sei lá, a cozinha do meu restaurante não tá bonita o suficiente. Cara, só começa a fazer, entendeu? E eu acho que quando você não faz, você começa a esperar, aí deu errado o negócio da camisa, aí a cozinha quebrou um outro negócio, aí você vê, passou 2, 3 meses. Se você tivesse começado há 3 meses atrás, os modelos de negócio já estavam validados. Então assim, improvisa, cara. Às vezes você tem que improvisar, você tem que ter aquele feeling de saber a hora de ir, né? Por exemplo, eu tava vendo que tinha uma empresa também chamada Blockbuster, que ela dominava o mercado de aluguel de filmes, né? E aí quando veio a Netflix, eles se recusaram a comprar a Netflix por um preço mínimo, porque eles acreditavam que conheciam melhor o consumidor do que a Netflix. E a experiência falou mais alto do que os dados, né, nesse momento. E aqui existe uma armadilha muito comum de quem lidera há muito tempo, né? Confundir experiência com certeza. Beleza, pô, a experiência é valiosa pra caramba. E aí eu vou vender o meu peixe, né? O meu mercado é o mercado de análise de dados. Não existe decisão sem analisar dados. Não confie somente na experiência. Você que é empresário, não confie na experiência. Pague ferramentas de análise de dados, pague analistas de dados para trabalhar com você, porque você vai tomar a decisão certa. Então, imagina se a Blockbuster compra a Netflix baratinho, sem contar somente com a experiência, mas pensando na questão de dados, né? Por exemplo, se eles analisassem alguns benchmarks ali do nicho deles, e para quem não sabe, benchmarks são bancos de dados de mercado, cada nicho tem o seu. Pô, se você trabalha vendendo salgado, vai ter benchmark de salgado falando assim, pô, a cada 10 reais que eu invisto em marketing, eu ganho 50 reais vendendo salgado. Não só esse tipo de métrica, né? Mas assim, todos os tipos de métricas possíveis. Então, pô, invista em dados, cara. E assim, pessoal, antes de continuar, assim, a gente tem que falar, eu tô começando agora o meu canal no YouTube. Eu quero que vocês curtam esse vídeo, compartilhem, sei lá, com alguém que faça sentido esse conteúdo, e se inscreva no canal. Eu vou postar 2 vídeos por semana. Eu vou postar sempre um sexta e um segunda, sei lá, mas se eu mudar eu falo. Mas basicamente eu vou postar 2 vídeos por semana, então se inscreve que vai sempre aparecer minha cara aqui pra vocês. E eu vou sempre trazer esse tipo de conteúdo, né, de todo empresarial, enfim, não quero ser coach de vocês nem nada, mas meu objetivo mesmo é falar sobre o negócio, porque eu tô no campo de batalha. Todo dia eu acordo cedo, durmo tarde, vou fazendo reunião, tenho minha família, tenho minhas coisas, tenho que me dividir em várias pessoas. Eu tenho só 26 anos, né, comparado assim com outros empresários, mas por outro lado eu tenho já 26 anos. Porque quando eu olho pro lado eu vejo um monte de garoto aí que, pô, tá amassando aí no mundo dos negócios. Então, óbvio, a gente não pode olhar pro lado e tal, mas eu tô falando mesmo, essa questão de referência de idade é pra falar com vocês assim, no sentido de que eu acho que eu tenho uma experiência que eu posso compartilhar com vocês de alguma maneira, porque o meu trabalho é ajudar a empresa a vender mais, né? E vocês que estão assistindo provavelmente têm um CNPJ, então eu acho que depois que vocês passarem 6 meses assistindo esses vídeos aqui, de alguma maneira esse cara fez o meu faturamento aumentar, e esse é o meu objetivo. Mas é isso, galera, não fiquem travados
Ah, eu tô dormindo mal, eu tô... Não, tem muito mais a ver com dados, tem muito mais a ver com clareza na hora de tomar decisão, tem muito mais a ver com você saber dividir a sua cabeça, fechar as caixinhas na hora certa. Na hora que é para parar de trabalhar, para de trabalhar mesmo, sem medo. Na hora que é para trabalhar, senta a bunda na cadeira e trabalha. Pô, mas eu tenho TDAH, não consigo ficar quieto na cadeira. Toma remédio, ninguém tem nada a ver com você ter TDAH, não. TDAH é um transtorno. Então, assim, se você tem um transtorno, um problema não é mais ninguém além de seu. Então, pega um remédio, vai tomar e senta a bunda na cadeira e trabalha. Mas assim, cara, para finalizar, eu anotei aqui 5 pontos que eu acho que pode ajudar vocês nisso, né? Primeiro ponto, parem de confundir esforço com direção. Trabalhar mais não resolve quando o problema é clareza. Clareza, né? Não falta de trabalho. Segundo ponto, reduz o número de decisões improvisadas. Decisão boa é decisão com critério, não com impulso. Tenha critérios para tomar suas decisões. Foi por isso que eu falei dos benchmarks, por isso que eu falei para você contratar analista de dados, por isso que eu falei para você obter ferramentas. Terceiro ponto, pare de carregar tudo sozinho. Quando você decide sem dados, o peso fica todo na sua cabeça. Pare de carregar tudo sozinho. Terceirize o seu trabalho, contrate fornecedores, negocie um valor no começo do mês para pagar no final do mês. Corra atrás desse dinheiro para você pagar o seu fornecedor, mas não faça desvio de função. Não faça isso, por favor. Quando você parar de trabalhar em coisas que não é da sua área, você vai explodir, entendeu? Então não faça desvio de função. Vai para cima mesmo, pesado, sem pensar sem ter medo de contratar e diminuir sua margem de lucro. Não, isso não importa agora. Se você tem menos de 5 anos de empresa, isso não importa agora. Quarto, aprenda a olhar para o que realmente importa. Não é só sobre ter mais informação, é sobre ter a informação certa. Quais são as minhas métricas primárias? Vendas. Beleza, nossa métrica primária sempre é venda. Mas, pô, será que minha métrica primária não deve ser o meu LTV? Ou seja, o tempo que aquele meu cliente vai me passar vendendo? Porque às vezes eu posso vender menos, mas eu posso ter clientes recorrentes por mais tempo. Então, assim, aprenda a identificar com calma qual é a sua métrica primária, para que você olhe para o que realmente importa. Quinto, aceite corrigir rotas. Empresas maduras não são as que acertam sempre, são as que param de errar mais rápido. Sexto, troque reação por direção. Quem reage vive cansado. Quem dirige vive com propósito. E é isso, time. Se inscreve no canal. Mais uma vez peço para vocês. Aqui a gente vai falar sobre decisão, liderança, negócios, crescimento com mais clareza e menos achismos. E saúde mental empresarial. Valeu!